sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, hoje, dia 2 de julho, ou depois, ao Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e você sabe que dia é hoje, né? Dia 2 de julho, no ano de 2008, o Maracanã recebia sua primeira final de Libertadores na sua história, mas que depois de um jogo épico, não foram os cariocas que ficaram com o título, foram os equatorianos. Porém, 10 anos depois, eu vou lembrar não só aquela final, né? Não é só aquele jogo contra a LDU, mas toda a campanha do Fluminense naquela Libertadores. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber as notificações de quando sair vídeo novo. Dar um like porque esse vídeo acho que foi o mais trabalhoso da história desse canal. Ficou um vídeo muito top, mas deu um trabalho no roteiro incrível. Então dá um like aqui que a gente merece, né? E agora, vambora pro vídeo. A Libertadores de 2008 era a 49ª edição da competição. O Fluminense se classificou porque foi campeão da Copa do Brasil de 2007. Os outros brasileiros na competição eram Flamengo, Santos, Cruzeiro e São Paulo. Desses brasileiros, só o Cruzeiro não era cabeça de chave. E os outros 4 brasileiros, né, Fluminense, São Paulo, Santos e Flamengo, se juntavam a River Plate, Boca Juniors, Estudiantes e São Lourenço como principais clubes do torneio. Já no sorteio dos grupos, o Fluminense teve sua primeira data de morte decretada, já que o grupo 8, do qual o Fluminense era cabeça de chave, foi sentenciado como grupo da morte da competição. O Flu tinha em seu grupo Libertad, atual campeão paraguaio, o Arsenal de Sarandi, atual campeão da Copa Sul-Americana, e a LDU, que além da altitude lá de Quito, ainda era atual campeã equatoriana. Terminando em alta no ano de 2007, né, o Fluminense terminou bem, foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro, apenas contratações pontuais foram feitas para a disputa da Libertadores. A defesa foi praticamente toda mantida, com a mudança só na lateral direita, com a volta daquele lateral Gabriel, que tinha sido artilheiro no ano de 2005. Para o meio de campo, o volante Igor, que era peça de confiança de Renato Gaúcho, foi contratado junto com o Dario Conca. Ambos tinham tido passagens recentes pelo Vasco, mas foi no ataque que houve uma revolução completa. Um trio de ataque novo e com jogadores tops de linha naquele momento. O Washington, centroavante, coração valente, Dodô e Leandro Amaral, mas apesar disso, esse trio acabou nunca jogando junto na Libertadores. Dia 20 de fevereiro de 2008, esta foi a data de estreia do Fluminense na Libertadores. O time escalado com Fernando Henrique, Gabriel, Luiz Alberto, Thiago Silva e Júnior César, Igor, Maurício, Arouca e Thiago Neves, Leandro Amaral e o Washington, e o treinador que escalou essa equipe era o famoso Renato Gaúcho. E a tão temida altitude de Quito, de 2.800 metros, somados ainda à pressão da estreia do Fluminense numa Libertadores, não chegaram a fazer tanta diferença. Mesmo sofrendo uma certa pressão dos equatorianos, o goleiro Fernando Henrique trouxe o 0-0 para o Rio de Janeiro e o Fluminense estreava, mesmo sem marcar gols, mas estreava já com um empate fora de casa, um bom resultado para aquela campanha. Passadas 2 semanas, o Fluminense voltou a entrar em campo, dessa vez no Maracanã. O Maracanã estava recebendo o Fluminense pela Libertadores depois de mais de 23 anos. E a torcida, obviamente, não decepcionou. Mais de 35 mil pessoas fizeram uma festa linda no Maracanã, já que finalmente o pó de arroz voltava a ser liberado nas arquibancadas. E o time recompensou a torcida, dando outro show em campo contra o Arsenal de Sarandi. Já sem Leandro Amaral, que tinha sido obrigado a voltar para o Vasco por aqueles problemas contratuais que houve na época, Renato Gaúcho foi obrigado a fazer algumas mudanças na equipe titular. Dodô assumiu a vaga de Leandro Amaral e Conca roubou a vaga de Maurício. Numa grande atuação dos laterais do Fluminense, tanto de Gabriel quanto de Júnior César, o Fluminense começou atacando num ritmo frenético. Aos 14 minutos, Thiago Neves bateu uma falta no ângulo, abriu o placar. 10 minutos depois, Júnior César pela esquerda cruzou e Dodô pegou com um estilo impressionante. Um golaço, o segundo gol. Dá uma gingadinha, não foi pro fundo, cruzou no peito do adversário, tem outra chance. Agora sim a bola vai para a área, Dodô! Gol! Dodô do Fluminense! O Fluminense continuou pressionando, não se contentou com 2-0, deixou o Arsenal desnorteado e aos 44 do primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, Dodô fez uma jogadaça, rolou e Gabriel tocou por cima do goleiro, 3-0 e você sabe, né? Vira 3, fecha 6. Terceiro gol do Fluminense! Gabriel!
No segundo tempo, Dodô precisou de 5 minutos para fazer um negócio que era meio improvável até então. Um golaço mais bonito do que os 3 que tinham saído no primeiro tempo. Thiago Neves cruzou, Dodô pega de primeira e faz esse golaço. Dodô vai bater de primeira. Que golaço! E ainda deu tempo para a pressão do Fluminense resultar em mais 2 gols. O Washington recebeu o lançamento de Dodô, tocou por baixo do goleiro e fez o único gol normal dessa partida. 5-0, não perca a conta. Até porque, mais um golaço depois, aos 40 minutos, Thiago Silva rolou a falta e Cícero pegou. A bola fez uma curva incrível e entrou no canto. 6-0, a maior goleada do Fluminense na Copa Libertadores da América. Só rolou, Cícero bate! Cícero do Fluminense! Com um bom início e já sendo líder do grupo, o Fluminense iria jogar agora 2 partidas seguidas contra o Libertad. A primeira no Paraguai e a segunda no Rio de Janeiro. No estádio Defensores del Chaco, na primeira partida, o Renato Gaúcho escalou pela primeira vez o time que seria aquela base que a gente lembra bastante, né, na cabeça quando cita a escalação do Fluminense vice-campeão da Libertadores. Fernando Henrique no gol, Gabriel, Luiz Alberto, Thiago Silva e Júnior César, Igor, Arouca, Cícero, Thiago Neves e Conca, e no ataque o Washington. Num jogo muito truncado, um jogo típico de primeira fase de Libertadores, ali 7h30 da quarta-feira, que ninguém tá vendo, não tem muita qualidade. O Libertad, que não tinha conquistado nenhum ponto até então na Libertadores, saiu na frente com um gol de Samúdio. Mas se Dodô deu show contra o Arsenal de Sarandi no Maracanã, dessa vez coube ao Washington decidir a partida. No final do primeiro tempo, num cruzamento de Gabriel, e no início do segundo tempo, num escanteio batido por Conca, o Washington desviou pro gol nas 2 oportunidades, virou a partida e deu números finais, Fluminense 2-1 no Libertad. E essa virada não foi importante só para os resultados do Fluminense, mas também para tirar uma coisa histórica. Desde 1971 que o Fluminense não vencia uma partida fora de casa pela Libertadores. E além disso, possibilitou também ao Fluminense que, se vencesse o Libertad no Maracanã 2 semanas depois, já estaria classificado para a segunda fase com 2 rodadas de antecedência. E é claro, você lembra, esse resultado veio. Novamente com mais um bom público, mais de 35 mil tricolores no Maracanã, Renato Gaúcho repetiu a escalação do jogo anterior. E assim como lá no Paraguai, o resultado aqui no Rio de Janeiro também veio por causa de bolas aéreas. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Cícero desviou de cabeça e abriu o placar. Tocou no Luiz Alberto! E no segundo tempo, foi a vez da cabeçada de Thiago Silva entrar e o Fluminense vencer por 2-0 e ser o primeiro time classificado para a segunda fase, mesmo com 2 rodadas de antecedência. Neves para a cobrança da falta, faz o levantamento! E o grupo da morte, na verdade, virou um grupo morto, né? Porque Fluminense e LDU chegaram aos 10 pontos e juntos já garantiam a classificação. Nas 2 partidas que faltavam, o Fluminense ainda tinha um objetivo: ser a melhor campanha da primeira fase. Porque isso iria garantir que o Fluminense sempre ia decidir em casa no mata-mata. Antes de viajar para a Argentina para enfrentar o Arsenal, o Fluminense ganhou de 4-0 do Madureira aqui no jogo válido pelo Campeonato Carioca. Só que um destaque dessa partida é que o Washington, que estava jogando aquela partida, boa parte do time estava poupado, mas o Washington estava jogando, sentiu uma lesão e ficou de fora da partida contra o Arsenal lá na Argentina. Em território hermano, o Fluminense não soube bailar como os argentinos, né, no ritmo que eles estavam jogando. Renato Gaúcho ainda decidiu escalar Maurício na vaga de Washington e colocar Cícero de centroavante. E é claro que isso não deu muito certo, perdemos por 2-0, os 2 gols no segundo tempo e um deles uma entregada com o selo
e a assinatura de Igor, e a gente teve a primeira derrota na Libertadores de 2008. Como a LDU perdeu pro Libertad naquela rodada, no último jogo do grupo, Fluminense e LDU no Maracanã, bastava uma vitória simples do Fluminense para se classificar não só em primeiro do grupo, mas também no primeiro geral. Como o jogo não era de todo importante para uma classificação, poderia acontecer uma eventual eliminação, Renato Gaúcho optou por usar o time titular contra o Vasco no final de semana, na semifinal da Taça Rio. O Fluminense venceu nos pênaltis e foi entusiasmado contra a LDU para conseguir o primeiro lugar no geral. Na trave! Com uma escalação bem diferente do habitual, com Davi no lugar de Thiago Neves e Tartá no lugar do ainda machucado Washington, coube a Cícero mais uma vez jogando de centroavante, mas pelo menos dessa vez tinha Tartá de companheiro de ataque. Coube a ele fazer o gol de cabeça, cabeçada, estilo centroavante mesmo. 1-0 e melhor campanha no geral para o Fluminense. Depois da falta batida, ergueu na boca do gol, Cícero subiu, testou, guardou! Fluminense! Gol! De final, tivemos confrontos interessantes naquele ano. América do México e Flamengo, alô Cabanhas. Santos e Cúcuta, da Colômbia. San Lorenzo e River Plate, clássico argentino. LDU e Estudiantes. Boca Juniors e Cruzeiro. Lanús, da Argentina e Atlas, do México. Nacional do Uruguai e São Paulo. E o confronto do Fluminense, que passou com a melhor campanha e enfrentou o pior segundo colocado, que tinha sido o Atlético Nacional de Medellín. E um destaque é que, apesar da péssima campanha do Atlético Nacional, mesmo estando num grupo que tinha o São Paulo, que passou em primeiro, o Sportivo Luquenho do Paraguai e o Audax Italiano do Chile, ou seja, um grupo fraco, e ele se complicou para se classificar, apesar disso tudo, o Atlético Nacional era o atual campeão colombiano. Para o jogo de ida lá em Medellín, jogo disputado no dia 30 de abril, o Fluminense voltou à sua escalação habitual. Os colombianos, apesar da péssima campanha na primeira fase, tinham em suas melhores armas os defensores. O goleiro Ospina, que até hoje é o goleiro da seleção colombiana, disputou a Copa de 2014, agora a Copa de 2018 também, e o lateral Zúñiga, que também jogou a Copa de 2014, era o lateral titular da seleção colombiana e que ficou marcado porque foi ele que fez aquela contusão no Neymar, ajoelhado nas costas, que tirou o Neymar do jogo contra a Alemanha. Outro trunfo que o Atlético Nacional também tinha era o fator casa. O estádio Atanásio Girardot recebia um bom público e quem já viu o jogo lá sabe que deve ser complicadíssimo jogar lá. Porém, tudo isso desmoronou quando aos 19 minutos do primeiro tempo, Júnior César invadiu a área e foi derrubado por Ospina. Eu particularmente acho que ele não tocou no lateral tricolor, mas enfim, o árbitro uruguaio Martín Vázquez apitou pênalti e ainda expulsou o goleiro colombiano, porque ele era o último homem. O goleiro reserva entrou, Thiago Neves bateu, fez 1-0 para o Fluminense. No início do segundo tempo, o Atlético Nacional empata com o Arruel, um golaço. Só que apesar de ter um a mais em campo, pro Fluminense o empate 1-1 não era ruim, porque o Fluminense sabia que aqui no Maracanã tinha grande chance de se classificar vencendo o jogo. Só que, pelo menos na minha opinião, Renato Gaúcho estava exagerando um pouco com isso, porque ele chegou a tirar Thiago Neves e botar Maurício. Apesar disso, aos 30 minutos do segundo tempo, numa bola solta, Conca bateu de perna esquerda, de fora da área, marcou o segundo gol e o Fluminense trouxe uma vitória lá da Colômbia, algo inesperado para muitos tricolores. Já eliminado do Campeonato Carioca, o Fluminense só voltou a campo na semana seguinte contra o próprio Atlético Nacional, num jogo numa terça-feira às 6 e pouca da tarde. Um horário pior para esse jogo só se marcasse segunda, 6 e meia da manhã e o jogo fosse em Duque de Caxias, porque não é possível. Quem marca um jogo de Libertadores no Maracanã para 6 e meia? A Arouca foi barrado por Renato Gaúcho, que colocou Dodô, que estava voltando de uma cirurgia na face. Dodô entrou de titular com a Arouca no banco. Outro que também estava fora nesse jogo, mas aí era por contusão, era Thiago Silva. E aí Roger, o mesmo que tinha feito o gol que levou a gente para essa Libertadores, voltou a ser titular nessa partida. Apesar de parecer uma escalação um pouco mais ofensiva, né, já que Renato Gaúcho tirou um volante e botou um atacante, o Fluminense sentou em cima do resultado e não atacou no primeiro tempo do jogo, só saía muito na boa. E isso começou a irritar a torcida, obviamente. Começou a vaiar, começou a xingar e etc. A sorte do Fluminense é que no início do segundo tempo, Thiago Neves bateu uma falta, Roger, ele mesmo, desviou de cabeça, abriu o placar e aí praticamente definiu a classificação do Fluminense para as quartas de final. Bom momento a favor do Fluminense, Thiago Neves batendo falta, ele capricha no cruzamento na pequena área, gol! É do Fluminense! Roger de cabeça! Roger faz o primeiro!
na jogada aérea, numa das forças do Fluminense. Roger! 1 para o Fluminense, 0 para o Atlético. Aproveitando que era muito superior tecnicamente, o Fluminense segurou o resultado e aproveitou para sair só na boa. Só saía quando tinha mesmo uma boa oportunidade, mas não conseguia marcar o segundo gol. Com isso, o público, que manteve aquela média de 33, 34 mil pessoas, mesmo sendo num horário horroroso, chegou ao ponto de vaiar Thiago Neves e o Washington quando eles foram substituídos. No fim das contas, 1-0, classificação garantida, e estávamos pela primeira vez nas quartas de final de uma Copa Libertadores da América. E do outro lado, um adversário gigante em competições da Conmebol. O São Paulo, que havia eliminado o Nacional do Uruguai na fase anterior e era o atual bicampeão brasileiro, seria o nosso adversário nas quartas de final. Porém, esse vídeo vai continuar depois, porque senão ele vai ficar muito longo, e esse não é o objetivo aqui do canal. Então, se você está assistindo no dia 2 de julho, no dia de lançamento desse vídeo, vem aqui embaixo, ativa o sininho, porque na segunda que vem, no mesmo horário, a parte 2 vai ser publicada aqui no canal. Se você está assistindo isso depois do dia 2 de julho, dá uma conferida, porque pode ser que a parte 2 já esteja publicada e você já vê numa tacada só. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a parte 2, ou até daqui a 2 minutos, ou até daqui a semana que vem, enfim, até o próximo vídeo.